Vamos lá, pessoal, voltando aqui, vamos falar agora das profissões. O novo Código de Processo Civil, vamos explicar exatamente qual que é o artigo que dita a regra para os profissionais técnicos ou de nível superior poderem atuar como perito judicial. Ele está aqui, ó. Atualmente, com o advento do novo Código de Processo Civil, determina em seu artigo 156, parágrafo 1º, os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. No momento que abriu, o perito será nomeado entre os profissionais legalmente habilitados. O que existe dentro desse mercado de perícia é que o perito, para ser legalmente habilitado, ele tem que ser um técnico, um nível superior. Antigamente, antes de 2015, era só nível superior. Depois que veio esse novo Código de Processo Civil, abriu para os técnicos também, que eu acho muito justo. Tem muitos técnicos aí que conhecem especificidades diferentes do perito. Então está aqui, ele abrange, ele determina, ele abre para os técnicos serem peritos judiciais também. Existe no cadastro, o cadastro que eu consigo acessar, o cadastro do Rio de Janeiro, existem muitos técnicos lá que são nomeados, que estão lá cadastrados, tem inclusive os corretores imobiliários podem ser peritos judiciais hoje, evidentemente na área deles, que é a avaliação renovatória de aluguel. O técnico na área dele também, e pode sim, abrange agora técnicos de todas as áreas que estejam legalmente habilitados. Legalmente habilitados é no seu conselho de classe, tá? Ou seja, não existe mais a exigência dos profissionais com níveis universitários, sim, que sejam devidamente habilitados em seus órgãos de classe. Isso aqui vale para todo mundo. Isso aqui vale para todos os profissionais. Isso é muito legal. Abriu aí, na verdade, quebrou uma barreira e abriu uma oportunidade muito grande para todos os profissionais que querem ingressar na área. Vamos lá, vamos seguir um pouquinho. E aí aqui eu fiz os profissionais requeridos, eu sei que existem mais, mas foi os que eu consegui lembrar e encontrar, então vou colocar aqui os que me vieram na cabeça, né? Médico, contador, engenheiros, administradores, corretores de imóveis, advogados, arquitetos, agrônomos, assistentes técnicos, biólogo, dentista, grafotécnico, papiloscopista, psicólogo, topógrafo, veterinário, marcas e patentes, pedagogo, técnicos em diversas áreas e tecnólogos em diversas áreas. Uma pergunta que é rotineira também nesses cursos é a seguinte: eu fui nomeado para ser perito judicial, eu vou colocar no caso aqui da engenharia que eu posso falar com mais propriedade. Eu fui nomeado como perito judicial num determinado assunto que eu conheço. Mas dentro desse assunto existe uma especificidade que eu não domino muito. Como é que eu devo proceder? Vamos colocar aqui, porque como nós estamos falando das profissões, então vamos dizer que você foi nomeado para fazer avaliação de uma área rural como engenheiro. Só que a maioria das pessoas conhece, uma área rural é grande, uma fazenda é grande. E como é que ele vai fazer o levantamento topográfico, que é o levantamento da área de uma fazenda? Hoje se faz por drone ou se faz com topógrafo. Vamos pensar que na hora que você analisa todos os documentos, você fala assim, olha, eu consigo fazer avaliação, eu consigo pegar as amostras, eu consigo fazer toda a normatização, mas eu vou precisar de um topógrafo para calcular exatamente o tamanho da área. Como é que a gente deve proceder? Serve para médico também. Vamos pensar que você é um clínico geral e você percebe que ali tem uma especificidade em oncologia. Você sabe fazer a perícia, mas um determinado item necessita de um profissional mais específico. Contador, a mesma coisa. Qualquer profissão. Às vezes você conhece a parte genérica, mas você precisa de algum especialista para responder algum quesito. Como você deve proceder nesse caso? É uma pergunta bastante recorrente, eu acho que é bom já conversar agora. Quando você for fazer a sua proposta de honorários, analisa, chama esse profissional, vou chamar um topógrafo aqui, olha, fala, gostaria de entender quanto é que você cobraria para me auxiliar no levantamento dessa área. Eu tenho que fazer a avaliação e eu vou precisar contratar um topógrafo. Ele vai falar, R$5.000. Beleza, e você vai pegar na sua proposta de honorários, qualificar a sua proposta de honorário, discriminar todos os serviços
E no serviço topógrafo você vai colocar lá os R$ 5.000 que vão ser pagos pelo topógrafo. Isso é possível e então você pode ter uma matéria multidisciplinar em que você, perito, pode chamar alguns outros assistentes, não são assistentes técnicos das partes, assessores, vamos falar, assessores para lhe auxiliar. Eu fui nomeado ano passado numa perícia muito grande, em que essa perícia muito grande era para fazer um serviço, um levantamento genérico de engenharia civil, mas específico, que necessitaria de uma equipe multidisciplinar mesmo, como gerente de contrato, um engenheiro de campo, um administrativo para ver as contas, um contador. Então, quando eu apresentei a minha proposta, que foi uma proposta bem alta, eu qualifiquei todos os profissionais que eu precisava na minha equipe. Eu seria um perito gestor de uma pequena empresa de consultoria perícia para fazer esse determinado laudo. É muito importante ter isso na cabeça para você não ficar preocupado. Ah, mas eu fui nomeado, mas eu não sei fazer tal coisa. Chama e coloca dentro da sua, coloca como auxiliar ou como assessor dentro da sua proposta. Uma outra pergunta muito frequente relacionada aos profissionais. Professor, eu analisei o processo, eu fiz a minha proposta de honorários, toda certinha, mas quando eu cheguei no local, o local necessitava de um serviço especializado específico que eu não faço. Como eu devo proceder? Então, vamos pensar mesmo nesse do topógrafo. Você foi lá, chegou, se achou que já tivesse a área em algum documento da parte, ou achou, ou viu, ou quis conferir, e você olhou e falou, eu preciso de um topógrafo para me auxiliar nisso aqui também. Como é que eu vou fazer? Mas eu já apresentei a minha proposta de honorários. Eu apresentei a proposta de honorários, como é que eu vou falar para o juiz agora que eu percebi que existe a necessidade de um outro profissional? Você vai voltar para o seu escritório, para a sua residência e vai peticionar ao juiz explicando o que aconteceu. Você vai falar, realizada a vistoria no dia tal, na hora tal, as partes estavam presentes A e B, foi verificado em loco que existiria necessidade para se aferir exatamente o que está acontecendo no local da contratação de um topógrafo. De duas, uma, você pode pedir e solicito ao juízo que nomeie um topógrafo também. Aí seriam dois peritos, o de engenharia e o de topografia. Pode existir 2, pode existir 3, pode existir 4 peritos dentro de um processo, cada um na sua área. Então vejam como assim é rico. A gente começa a falar da atividade pericial e ela é muito rica em detalhes. Você então, vamos lembrar, se você foi nomeado e já percebeu de início que tem a necessidade de chamar o outro profissional para te assessorar, você já coloca na sua petição de honorários. Se você foi até o local, já tinha visto tudo, marcou a vistoria, chegou no local, e aí foi no local que você percebeu, você volta, peticiona, explicando o que aconteceu e pedindo que o juiz nomeie um outro perito, ou mesmo você pode até ajudar o juiz, falar assim, olha, e para esse serviço, a minha perícia que era 20 mil vai custar 25 mil reais. Você pode fazer isso também. Vamos entender que isso aqui não é um negócio muito engessado. A gente também tem que ter uma certa dinâmica, porque vamos entender que é muito diferente a teoria da prática. Quando o médico chega lá, é um clínico geral, e aí ele vê um exame, e esse exame tem a ver com análise da coluna vertebral da vértebra 7. Nem sei se existe. Mas aí o clínico geral vai olhar e fala, pô, mas eu não pensei que fosse isso, eu pensei que era só uma dor na coluna. Estou chutando, eu não conheço. Você vai voltar a fazer exatamente isso. Falou, excelência, após ter realizado a vistoria, existe a necessidade da nomeação de um médico específico para responder ao quesito 7º por conta das radiografias existentes. Do contador, o contador às vezes é genérico, mas só que agora é um código tributário específico de 1997 para aferir a contabilidade. Você chama um perito ou um assistente. Não, perito quem chama é o juiz. Você pode chamar um assistente para te auxiliar. Tá bom?
Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, eu também estou aqui para responder em detalhes.